Olá, tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática, e hoje a gente vai falar de situações e problemas que explorem a progressão aritmética. Então, olha só, quando a gente está falando de progressão aritmética, nós estamos falando de uma situação simples e fácil de ser entendida, pessoal. Tá? A progressão aritmética, ela tem uma fórmula, e a fórmula dela é muito fácil. Vamos lá, vamos ao assunto. Entendemos como progressão aritmética, ou seja, APA, uma sequência numérica que se comporta de forma linear. Após o primeiro termo, somamos, tá? Um valor fixo denotado algebricamente por R. O valor R é conhecido, para encontrarmos o próximo termo dessa sequência, sempre somamos o R ao termo anterior. Esse valor R é conhecido como razão de uma progressão aritmética. A PA pode ser crescente, decrescente ou constante, quando a razão for positiva, negativa ou nula, respectivamente. Tá? Além da classificação, quanto ao comportamento, uma progressão, tá, pode ser classificada como finita ou infinita. O estudo das progressões aritméticas levou ao desenvolvimento de propriedades nessas sequências. As fórmulas específicas para o cálculo de um termo qualquer, conhecido como termo geral de uma PA, e também para o cálculo da soma de todos os termos de uma progressão aritmética. Termos de uma PA. Para encontrar os termos de uma PA, ou seja, de uma progressão aritmética, utilizamos a fórmula. Observe aí que a fórmula ela é bem simples, tá, de ser encontrada. O AN é igual ao A1 mais R vezes, né? Porque quando está em parênteses tem uma multiplicação. Vezes N menos 1. Ou seja, lembramos aí que o termo, tá? O N é o número de termos. O R aí é a razão, tá? E aí nós temos o outro que vai vir aqui à frente. Ou seja, vamos aí a um exemplo. Encontre o 16º termo de uma PA, que possui a razão 3 e cujo o primeiro termo é igual a 4. Então observa aí. Nós vamos aí fazer passo a passo. Tá? O AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Então, nesse caso aí, nós queremos o quê? O 16º termo. Então, aí nós vamos ter que começar a classificar. Quem é o meu N? Meu número aí de termos é o 16. Além disso, também eu tenho a razão. Quem é a minha razão? O 3, porque o 3 está lá na questão. E o A1? O A1 é o 4. Porque ele diz assim, ó, o termo é igual a 4. Então, o meu A1 aí é o 4. Tá? Então, nesse caso aí, o meu AN é o que a gente vai trabalhar agora. O AN, tá? O A16 é igual a 4 mais 16 menos 1 vezes 3. Porque aonde tinha letra eu substituí. Tá? Então, meu A16 é igual a 4 mais 16 menos 1 é 15. 4 mais 15 vezes 3. Nesse caso aí, o A16 é igual a 4 mais 45. Por quê? 15 vezes 3. Ou seja, o meu A16 aí é igual a 49. Tá? Então aí fica fácil a gente ver, pessoal. Nesse caso aí fica bem simples. Tudo bem? Então a gente vai ver aí o segundo exemplo. Qual é o primeiro termo
de uma PA em que o termo do seu 12º termo é igual a 5 e a razão é menos 4. É mais fácil ainda de se ver. Então vejamos, olha aí. Vamos aos dados, separando. Quem é minha razão aí? Menos 4. Quem é meu A12? É igual a 5, certo? Porque é o 12º termo. Então a gente tem que observar todos esses detalhes. Feito isso, eu jogo na fórmula e aí fica fácil. Meu AN aí, tá, vai ser direto. Então meu AN vai ficar, o A12 é igual a 1 mais 12 menos 1 vezes menos 4. Ou seja, logo nós sabemos aí que o A12 é igual a 5, certo? Então vai ficar 5 é igual a 1 mais 12 menos 1 vezes menos 4. 5 é igual a 1 mais 11 vezes menos 4, né? Então, 5 é igual a A1 menos 44, porque 11 vezes menos 4. Nesse caso aí, nós vamos trocar de lugar o A1, porque é ele que nós estamos querendo descobrir. Então, o menos 44 vem para o primeiro membro e o A1 continua lá no segundo membro. Então, 44 mais 5 é igual a 49. Troca-se de lugar, o A1 é igual a 49. Então, é fácil da gente ver um problema desse. Vejamos aí um terceiro exemplo, como é bem simples. Calcule a soma dos números ímpares de 1 até 2000. Bem, olhando visualmente, é fácil, porque nós não temos de 1 a 2000, ou seja, nós temos 2000 números. Metade é par, metade é ímpar, certo? Metade é par, metade é ímpar. De 1 a 2000, ou seja, mesma coisa, de 1 a 10. Calcule a soma, né? Aí, olhando assim, uma pessoa diz, poxa, mas é muito tranquilo. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada. Sabemos que a sequência é uma PA. 1, 3, 5, reticência, 1997, 1999, que é o último número. Realizar a soma seria bastante trabalhoso, porque é a soma que a gente quer, certo? Nós temos aí o total. Logo, a fórmula é bastante conveniente de 1 até 2000. A metade dos números são ímpares. Fácil. Logo, há 1000 números ímpares. E aí a gente identifica. Sabemos que o N é 1000, o A1 é 1, porque está escrito na questão, tá? E o AN é o último termo, ou seja, 1999. E aí a gente só aplica na soma, tá? Ou seja, meu SN é igual o A1 mais AN vezes N dividido para 2. E essa é a minha fórmula da soma dos termos. Então, eu vou descobrir a soma. Meu SN é igual a 1 mais 1999 vezes 1000 dividido para 2. Ou seja, 2000 vezes 1000 dividido para 2 é igual a quanto? 2 milhões dividido para 2. Ou seja, a resposta aí vai ser 1 milhão. A soma dos números ímpares, certo? Agora, a gente vai observar aí um exercício. Observe aí que eu peguei esse exercício do Enem de 2012. Ele é bem simples. Momentaneamente, a gente pensa que é uma questão meio complexa, mas não é. Ela é bem básica, tá? Jogar baralho é uma atividade que estimula o raciocínio. Um jogo tradicional é a paciência, que utiliza 52 cartas. Inicialmente, são formadas 7 colunas com as cartas. A primeira coluna tem uma carta, a segunda tem 2 cartas, a terceira tem 3 cartas, a quarta tem 4 cartas, e assim sucessivamente, até a 7ª coluna, a qual tem 7 cartas.
E o que sobra forma um monte, que são as cartas não utilizadas nas colunas. A quantidade de cartas que formam um monte é de quanto? Então, observe aí. Nós temos aí as 5 alternativas. Feito isso, é só fazer. Primeiro, vamos calcular, nesse caso aí, o total de cartas, certo? Que foram usadas. Estamos trabalhando com uma PA, cujo primeiro termo é 1 e a razão também é 1. Então, calculando a soma de 7 fileiras, o último termo é o 7. O valor de n também é 7. Então, fica fácil. Tá? Então, a soma aí, a gente já sabe qual é a regra da soma, a fórmula, né? É Sn, que é igual a 1, mais AN vezes n, dividido para 2. Substituindo todos esses valores, como está escrito aí, nós vamos ter, meu Sn é igual a 1 mais 7, vezes 7, dividido para 2. Então, 1 mais 7 é 8. 8 vezes 7, 56. E 56 dividido para 2 é igual a 28. Certo? Sabendo que o total de cartas usadas foram 28 e que há 52 cartas, o montante é formado por 52 menos 28, ou seja, 24 cartas. Portanto, nesse caso aí, a alternativa correta é a letra B. Então, vejamos aí uma outra questão boa, tá? Enem 2018. Tirei essa questão de lá, como ela é bem fácil também de ser resolvida. A prefeitura de um pequeno município do interior decide colocar postes para iluminação ao longo de uma estrada retilínea que se inicia em uma praça central e termina numa fazenda na zona rural. Como a praça já possui iluminação, o primeiro poste será colocado a 80 metros da praça. Então, observa aí, 80 metros da praça, tá? O segundo, a 100 metros. O terceiro, a 120 metros. E assim sucessivamente, mantendo sempre uma distância de 20 metros entre os postes, até que o último poste seja colocado a uma distância, tá, de 1.380 metros da praça. Se a prefeitura puder pagar, se a prefeitura pode pagar no máximo R$8.000 por poste colocado, o maior valor que poderá gastar com a colocação desses postes é de quanto? É fácil. Por que a gente fala isso? Porque a gente vai usar a tradicional fórmula da progressão aritmética, né? Que é o AN, que é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Fez isso aí na PA, resolveu fácil, fácil. Então vejamos. Então observa aí, pessoal. Temos os dados colocados aí, tá? Nos dados nós temos que observar quem? O AN, que é a distância maior, 1.380 metros. Quem é meu A1? É o primeiro poste, a 80 metros da praça. E o R, quem é a razão? A razão é 20 metros, quer dizer, de um poste ao outro. Tem que ter 20 metros. E aí a gente coloca na fórmula e a fórmula faz tudo. Então, meu AN aí, meu AN é 1.380 metros, né? 1.380, que é igual o A1, é o primeiro poste, 80, mais 20, que é a razão, menos, né? O vezes N menos 1. Nesse caso aí, tornou-se fácil a questão. Eliminamos a multiplicação do parênteses, tá? Acabou-se. Então vai ficar 1.380 é igual a 80 mais 20n menos 20, porque a gente vai multiplicar ali em cima para eliminar o parênteses. 1.380 menos 80 mais 20, que é igual a 20n.
Observe que eu passei tudo que não tem letra para o primeiro membro e deixei só o 20N no segundo membro, certo? Aí primeiro a gente pode subtrair e depois somar, ou a maneira como você bem escolher, tá? Então, 1.380 menos 80 mais 20 é 1.320, que é igual a 20N. Agora você vai aí e faz, divide, se fosse trocar de lugar. O N seria igual a quanto? 1.320 dividido para 20 é igual a 66. Então, meu N aí é igual a 66. Então, a minha alternativa correta ali é a letra C. Viu, pessoal? É simples e fácil. Nesse caso, ainda tem que ser visto, né? Então, observa sempre isso. 66 era o N. Então, observa aqui que eu ainda vou fazer. Serão colocados 660 portes, certo? Se cada um custará no máximo R$8.000, o maior valor que poderá ser gasto com a colocação desses portes é de quanto? 66 vezes 8.000. Nesse caso aí, R$528.000. Portanto, a letra C é a alternativa correta. Então, observa que além da multiplicação de todos os dados da PA, também temos que saber o valor. Temos que multiplicar a quantidade que está ali, né, dos portes, mais o valor que é dado pela prefeitura, que é 8.000. E aí nós achamos o valor total a ser gasto. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula, acesse a plataforma Eduque. E até a próxima aula.